Queridos amigos bodhisattvas da Terra, amigos que praticam os ensinos dos iluminados, né? O Sutra de Lótus, a lei máxima de causa e efeito que permeia todo o universo, a lei máxima de causa e efeito que permeia todo o universo, está em todos os lugares, independente de qual religião você seja, independente de qual crença você tenha na sua vida, independente de qualquer coisa que você esteja acreditando que seja verdadeiro, você está sob uma lei. Assim como todos nós estamos sob a lei da gravidade, quando deixamos cair um papel, quando soltamos o papel e o papel cai, ou todas as outras formas, né, que foram criadas para expressar o que significa uma lei, como a lei da gravidade, nós estamos sob esse mesmo princípio de lei, que é a lei de causa e efeito, que permeia a sua vida, que permeia todas as coisas, que permeia o universo e que permeia também o seu destino. Ou seja, o seu destino se manifesta através da integralização de todo o seu ser em um único instante da vida, que também foi chamado de Shinen Sanzen, os 3.000 mundos em um único instante da vida, pelo grande mestre Tiantai e abordado pelo Buda iluminado Nichiren Daishonin. Isso significa, queridos amigos, que qualquer pessoa está sob essa lei, sendo regido pela lei de causa e efeito, que permeia todo o universo. Quem foi que revelou sobre a lei de causa e efeito que permeia todo o universo? Foi o Buda original, ou iluminado, que atingiu a iluminação perfeita, que atingiu a percepção perfeita dos últimos dias da lei, Nichiren Daishonin. Quando Nichiren Daishonin ele veio a este mundo Sarra, o mundo em que os seres estão banhados pela escuridão inata da vida, um mundo em que os seres estão banhados pelo sofrimento, por desastres, calamidades, pandemias, como os que estamos passando nos dias de hoje, ele revelou a grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo e inscreveu o objeto de devoção para a observação da mente, o objeto supremo de devoção. E é por isso que esse mês de outubro é um mês muito importante, porque estamos comemorando no dia 12 de outubro, né, a inscrição do Daigo Honzon. O Daigo Honzon, que está sob a tutela da Nichiren Shoshu, desde o falecimento do Buda original Nichiren Daishonin, foi inscrito no dia 12 de outubro de 1279, aproximadamente 750 anos, mais ou menos, que foi inscrito o Daigo Honzon. E o Daigo Honzon, ele foi inscrito pelo Buda depois da perseguição de Atsuhara, quando ele foi quase decapitado por se opor aos conceitos que o governo japonês na época estava tentando lançar sobre as pessoas, né? Então, quando ele revelou na Namyoho Renge Kyo que existe uma lei de causa e efeito, que tudo que você pensa, você cria, tudo que você sente, você cria a cada instante da vida, que o que você está fazendo através das suas atitudes, através dos seus atos, você também está criando na sociedade, no ambiente natural também, fenômenos, acontecimentos. Então, antigamente, isso não poderia ser falado no Japão. E depois dessa perseguição de Atsuhara, que ele quase foi decapitado, ele inscreveu o Daigo Honzon em uma tábua, né, de madeira de cânfora, se eu não me engano, de madeira de cânfora, e ele disse em uma de suas cartas, que foi enviada aos seus discípulos, que este era o advento último de sua vida. Além de revelar sobre a grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo para a salvação de todos os seres, para os próximos 10.000 anos, né? Não somente para aquela época, mas como ele tinha uma visão de longo alcance, ele previu que este ensino
e que esta prática iria conduzir os seres a atingirem a percepção perfeita, iriam conduzir os seres a terem uma visão ampliada de sua própria vida, e não somente isso, iria possibilitar aos seres que eles pudessem transformar os sofrimentos inatos da vida, que ocorre todos os dias na vida de todos os seres, né? E que também pudesse atingir a iluminação. Certamente atingirá a iluminação quem abraçar esses ensinos e fazer a prática do Sutra de Lótus, que foi deixado pelos iluminados. Então, o dia 12 de outubro de 1279 é uma data importante. Hoje é 14, né? Hoje é 14 de outubro. Então, no dia 12 de outubro de 1279, foi a inscrição do Daigo Honzon, que está sob a tutela da Nichiren Shoshu, como eu já venho falando aqui há algum tempo. E a Nichiren Shoshu, ela existe atualmente no Brasil, né? E a Nichiren Shoshu cuida do Daigo Honzon, que está consagrado no Japão, desde 1279, pois a mesma foi fundada pelo Nichiren Daishonin, né, antes do seu falecimento, e depois foi transferido para o Taiseki-ji, a sua sede, e lá foi consagrado o Daigo Honzon. Então, o Daigo Honzon, ele está incluído na propagação irrestrita da lei para a salvação de todos os seres e iluminação dos seres do planeta Terra. Não é possível nós cortarmos a inscrição do Daigo Honzon. Inclusive, esse mês agora, de outubro, no final do mês de outubro, será comemorado o falecimento do Buda original Nichiren Daishonin, que faleceu no dia 13 de outubro de 1282, aos 60 anos de idade. Então, esse mês de outubro é um mês assim bem comemorativo em relação às datas importantes dos ensinos que foram transmitidos pelo Buda original Nichiren Daishonin. E essa transmissão dos ensinos, que chama Ketimiako, ela é muito importante que nós tenhamos o discernimento de seguirmos a transmissão dos ensinos. A transmissão dos ensinos está também diretamente relacionado com a inscrição do Daigo Honzon e também com a peregrinação ao Daigo Honzon, né, e a sua preservação ao longo dos séculos. Eu venho falando nos meus vídeos anteriores, desde 2019, em que lá no meu canal, se você quiser conhecer mais um pouquinho desse trabalho, Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, a cisão institucional que aconteceu entre duas instituições, e assim uma delas perdeu a linhagem, né, do Ketimiako, que está assim através dos sucessivos sumos prelados sendo preservada ao longo dos séculos, em que um sumo prelado transmite para outro sumo prelado a transmissão que foi deixada pelo Buda, pelo iluminado Nichiren Daishonin. E essa cisão que aconteceu entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu foi algo um pouquinho prejudicial para os seres que estavam dentro de uma instituição e talvez até dentro de outra também. Eu, por exemplo, na época, estava dentro da Soka Gakkai, né? E não sabia de nada que estava acontecendo, porque naquela época nem internet tinha. E só fiquei sabendo depois de muitos anos, quando houve a troca do Gohonzon, né? Então, o Daigo Honzon, que foi inscrito em 12 de outubro de 1279, ele está diretamente, deve estar diretamente ligado ao Gohonzon que você tem aí na sua casa, né? Para você que já pratica, que já conhece, que já sabe do que se trata, o Daigo Honzon tem uma ligação com o Gohonzon. O Daigo Honzon deve ter esta ligação que vem através da herança vital da lei, que Nichiren Daishonin estabeleceu desde o seu falecimento. E devido a essa cisão, muitos seres da instituição a qual eu inclusive fazia parte, Soka Gakkai,
perdeu o acesso ao Daigo Honzon. E foi muito difícil na época, muitas divergências, inclusive eu tenho até aqui, estava até aqui lendo, queridos amigos, a palavra do reverendo Abiko para a cerimônia de Oeshiki. E o reverendo Abiko, ele foi um reverendo da Nichiren Shoshu, que fez muitos esforços em prol da propagação irrestrita da lei no Brasil, e na época que ele assumiu o cargo de reverendo prior no Brasil, estava ocorrendo grandes assim conflitos ainda devido a essa cisão. E aqui na carta que ele escreveu, numa matéria que ele escreveu em 18 de outubro de 1998, já faz bastante tempo, inclusive o reverendo Abiko já faleceu, não está mais entre nós, mas eu pude conhecê-lo pessoalmente quando apresentei para ele a ideia, né, o estatuto da Sakyamuni Gautama Internacional, que eu irei ler os seus objetivos e também os seus objetivos específicos e como que nós iremos, através desse instrumento, possibilitar com que possamos desfazer esses desentendimentos e essas rupturas bruscas, né? E até mesmo podemos falar um certo desencaminho dos ensinos, porque isso aconteceu com essa cisão. Então, o reverendo Abiko, na época, ele estava escrevendo uma carta que fala sobre a cerimônia de Oeshiki, que geralmente é celebrado no dia 31 de outubro, em aniversário do falecimento do Buda, de comemoração do aniversário do falecimento do Buda Nichiren Daishonin, que foi 13 de outubro, e ele estava lamentando o fato de que ele iria ter que sair do salão principal do templo Ichijoji. Esse templo, ele fala aqui, que ele foi retomado, né, na época, numa disputa judicial. Nesse templo ficavam reverendos da Nichiren Shoshu também, templo Ichijoji. E depois que houve a cisão, ocorreu um processo judicial e os reverendos tiveram que sair desse templo, do templo Ichijoji. Então, nessa carta, ele fala aqui que nessa ocasião podemos realizar a cerimônia de Oeshiki, que é em relação aos débitos de gratidão pelo que o Buda original Nichiren Daishonin fez, né? Deste ano, juntamente com os senhores, a retribuição aos débitos de gratidão pela celebração do falecimento do fundador Nichiren Daishonin, no salão principal da sede provisória do templo Ichijoji. Dessa forma, eu sinto-me uma imensa alegria por essa cerimônia, possuir um significado muito especial em relação àqueles anos anteriores, né? Porque, quer dizer, em 14 de maio, com a repentina e injusta determinação judicial, tomou-se forçosamente a posse do templo Ichijoji. Desde então, por um tempo, passamos por muitas dificuldades para a realização das nossas atividades. Ainda logo após eclodir-se o problema da Argentina. Então, aqui ele estava relatando quantas dificuldades ele passou devido ao fato de que houve uma ruptura, né, entre as instituições e o templo Ichijoji foi retomado num processo judicial pela Soka Gakkai. E isso aí causou um dano material muito grande para a Nichiren Shoshu, eu imagino que deva ter causado um dano muito grande para que eles pudessem propagar os ensinos e manter a herança vital da lei, né? Então, baseado em todas essas questões que aconteceram, que estão inclusive com maiores detalhes lá no canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, no YouTube, que é um canal administrado por mim, Ana Cristina, eu explico outras situações que aconteceram de danos materiais, né, morais também, e também explico o que foi que acarretou em relação aos ensinamentos do Buda, do iluminado Nichiren Daishonin e também de todos os Budas, incluindo o Buda Sakyamuni, né, porque foi através também dos ensinos do Sutra de Lótus que foi possível a revelação
dos ensinos dos últimos dias da lei, que foi revelado pelo iluminado Nichiren Daishonin. Então não é um trabalho somente de um iluminado, é um trabalho de mais de 2.500 anos, para que as pessoas possam sair do sofrimento, para que as pessoas possam atingir a iluminação, para que as pessoas possam ter discernimento, para que você possa ajudar a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, os teus amigos a terem uma vida melhor nesta existência e circunstâncias melhores nas futuras existências. Então, este é um trabalho de interesse de toda a sociedade, independente de qual religião você seja. Mesmo que você não acredite, possa ter certeza que vai ser do seu interesse em breve. E para você aí que já conhece, já tem o discernimento, já tem a consciência do que eu estou falando, eu queria falar para você e te convidar, né, a fazer parte desse trabalho de propagação irrestrita da lei, né? E principalmente aos Bodhisattvas da Terra que estão ainda na instituição Soka Gakkai. Eu queria convidá-los o objetivo geral da Sakyamuni Gautama Internacional, que eu vou só ler uma frasezinha aqui, porque o dia que nós vamos convocar a grande Assembleia dos Bodhisattvas da Terra, nós iremos ler todos os nossos objetivos e a forma como que nós vamos encontrar, né? Qual a forma que nós vamos encontrar para que esses objetivos sejam alcançados. E isso certamente não será alcançado por uma única pessoa, pelo esforço de uma única pessoa. Os nossos objetivos de propagação irrestrita da lei, de paz mundial, de iluminação de todos os seres, de sair do sofrimento, né? Do estabelecimento da verdade, a pacificação da Terra através do estabelecimento da verdade, é um trabalho de todos os Bodhisattvas da Terra, conforme consta no 14º capítulo do Sutra de Lótus, que está gravado na íntegra lá no canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus. Você pode ir lá analisar o que foi dito pelo Iluminado no 14º capítulo, no 16º capítulo do Sutra de Lótus. Eu gravei e deixei lá para vocês. Aproveitem e se inscrevam no canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus no YouTube. Então, queridos amigos, a todos os membros da Soka Gakkai Internacional, eu gostaria de dedicar os objetivos gerais da Sakyamuni Gautama Internacional. A Sakyamuni Gautama Internacional, S de Sakyamuni, G de Gautama e de Internacional, tem por objetivo geral contribuir para a paz mundial, reunindo membros e ex-membros da Soka Gakkai Internacional para atuar junto à Soka Gakkai Internacional, pacificando o conflito existente para redirecionar esta organização aos seus objetivos estatutários que eram cumpridos originariamente por seus presidentes fundadores Josei Toda e Tsune Saburo Makiguchi e até mesmo o nosso Dr. Daisaku Ikeda. Como, por exemplo, o objetivo de peregrinar ao Daigo Honzon, localizado no templo principal Taisekiji, e o objetivo de seguir as práticas e doutrinas que foram objeto de acordo por seus presidentes fundadores, quando da união, né? União, nunca foram unidos, mas união, assim, acordo, com a organização religiosa Nichiren Shoshu, que detém a tutela do Daigo Honzon. Então, esse objetivo aqui eu estou lendo especialmente no mês de outubro de 2021, hoje é dia 14, em homenagem e também como débitos de gratidão, né, a inscrição do Daigo Honzon, que foi o advento último do Buda iluminado Nichiren Daishonin, em 12 de outubro de 1279, para a pacificação da Terra através do estabelecimento da verdade. Então, este é o objetivo geral da Sakyamuni Gautama Internacional, buscando assim resgatar o acesso perdido dos membros, né, e ex-membros da Soka Gakkai
ao verdadeiro e original objeto de devoção concedido para toda a humanidade, mas que, porém, está sob a tutela da Nichiren Shoshu. Bom, então, queridos amigos, o nosso objetivo geral é esse que eu li aqui agora para vocês. Porém, existem outros objetivos, tá, específicos que eu irei ler no Zoom, e vamos marcar uma data especial para você que é interessado participar desta leitura, com direito a falar alguma coisa, a dar a sua opinião, a fazer um comentário, e eu vou deixar aqui abaixo e também vou disponibilizar numa página que eu vou colocar aí na internet a sua inscrição. A inscrição para que você participe da grande Assembleia dos Bodhisattvas da Terra, que juramentaram na Assembleia do Ar, certamente estarem aqui reunidos para que possamos nos iluminar, buscar a nossa percepção perfeita, sair dos sofrimentos de nascimento, doença, velhice e morte, que vimos suportando por eras e eras e eras, existências e existências e existências, como também conduzir todos os outros seres a alcançarem o mesmo caminho que os iluminados alcançaram e que já deixaram uma metodologia, um método, um caminho, uma herança transmitida para que nós possamos apenas seguir. Por isso, Soka Gakkai, e por isso, membros de todo o mundo, nós precisamos retornar ao caminho original e também, né, reconhecer a tutela de quem está com o Daigo Honzon, que é o advento último do Buda original Nichiren Daishonin. Então, se você segue este ensino, se você pratica o Sutra de Lótus, você precisa estar ligado com esta herança vital da lei. E é isso que a Sakyamuni Gautama Internacional veio fazer, veio contribuir, porque essa herança vital da lei está com a Nichiren Shoshu. E nós precisamos nos organizar de forma a não criarmos ensinos errôneos, a não modificarmos os ensinos, a não começarmos cada instituição a fazer uma coisa diferente em relação aos ensinos de Nichiren Daishonin. Então eu só passei por aqui rapidamente para dar esta breve explicação que eu não tinha dado antes e falar que estou em breve disponibilizando para vocês a inscrição para a grande Assembleia dos Bodhisattvas da Terra, em que será lido o Estatuto da SGI, S de Sakyamuni, G de Gautama, I de Internacional, a qual eu mesma, Ana Cristina, fundei em 2010. Tá bem aqui o documento, tá bom, queridos amigos? Então, muito obrigada a todos e um grande beijo para vocês. Obrigada pelo interesse.